Olá pessoal, professor Guilherme Venturini aqui para falar com vocês sobre viabilidade econômica, mais especificamente sobre um tema muito simples dentro da viabilidade econômica, que é o payback simples e descontado, né? O payback simples, como o nome já diz, bem fácil de ser entendido, tá? Vocês vão ver que não tem nenhum problema em resolver questões relacionadas a isso, desde que você saiba o conceito, fácil de resolver. Já o payback descontado envolve um pouco aí mais de lembrar, né, do estudo dos juros compostos, né, do valor do dinheiro no tempo, mas a gente vai trazer aqui não só o conteúdo teórico, como também exercícios, né? Payback, então, vamos começar aqui, nada mais é do que o retorno, né? Payback time é um retorno esperado aí para qualquer empreendimento. E daí, se eu faço um investimento inicial hoje, qual o período de retorno do capital que foi investido inicialmente? Então, se me diz, eu te empresto 10 mil reais e você me paga em 10 vezes de R$ 1.000, sendo R$ 1.000 por mês, eu só vou ter esse retorno. Então, eu te emprestei 10 mil, daqui a 10 meses eu vou ter o valor total. Esse seria o nosso payback simples. Veja, desconsiderando o quê? O valor do dinheiro do tempo, o valor da 10ª parcela, que era de R$ 1.000, mas trazendo para valores reais, do momento deste empréstimo entre nós saberíamos aí que esse valor ele não é o mesmo, né? Seria muito menos. 10 mil reais, desculpa, R$ 1.000 daqui a 10 meses é diferente de R$ 1.000 hoje, né? Tem aí um custo de oportunidade envolvido quando eu te empresto um dinheiro agora. Bom, basicamente o payback nada mais é de calcular então esse número de períodos bem direto, conta bem simples mesmo, quanto tempo que o investidor irá precisar para recuperar o investimento realizado. Veja, simples como o nome já diz, considera fluxos de caixa, ou são entradas sucessivas, né, de pagamentos, e não considera o valor do dinheiro do tempo. Por isso, contraria, né, aquilo que nós estudamos nas análises de viabilidade, que é, eu devo, como princípio, considerar o valor do dinheiro no tempo. Mas aqui, então, por não considerar isso, se trata de um método aproximado e desconsidera o fluxo após o período de payback. Isso significa que depois que eu já obtive o retorno, esse método já finalizou a sua aplicação, né? No caso aqui que eu dei na aula inicial. Depois de 10 meses, eu não continuo ali alguma análise ou algum estudo. Ele já se encerra, então ele não continua o entendimento do empreendimento pós-payback finalizado, né? Então, basicamente, é exatamente isso. Dá uma olhada para essa questãozinha que vai ilustrar para nós o que nós vemos neste payback simples. Imagine que uma mini retroescavadeira custa R$ 150 mil e proporciona ao empreendedor, em média, uma economia de R$ 30 mil ao ano. Qual o payback, né, o período de payback deste projeto? Ora, sendo o payback simples, né, neste caso aqui. Se nós fizermos aí o fluxo de caixa, lembrando que quando a gente trabalha com essas ilustrações, representação do diagrama de fluxo de caixa, para baixo é o investimento, né, são as saídas, e acima dessa linha de base aí nós temos as entradas positivas. Então veja, eu hoje, né, no tempo zero, faço aí um investimento de R$ 150 mil e tenho retornos sucessivos de 30 mil. Ora, se eu tenho 5 retornos vezes 30 mil, eu tenho de volta os meus 150 mil investidos. Quando a gente tem pagamentos aí que são periódicos e de montante igual, a gente geralmente chama de PMT, né? Que seria pagamento periódico do inglês. Então a gente tem aí uma série de 5 pagamentos periódicos. Ora, se eu faço a tabela do fluxo de caixa, eu vejo que no ano zero, no marco zero, né, eu te empresto, eu faço investimento de 150 mil aqui numa Bobcat, numa maquininha. E qual é o meu fluxo acumulado? Até o momento só tive saídas, então menos 150 mil. Encerrou o primeiro ano, tem uma economia de 30 mil. Então, o fluxo de caixa, que na verdade, quando eu economizo, né, ele entra como positivo, eu deixei de gastar. Então, mais 30 mil seria um fluxo positivo, um saldo positivo daquele ano. E aí a gente vai calculando o fluxo de caixa acumulado a cada ano. Veja que ao final do 5º ano, 30 mil reais dá exatamente zero o meu fluxo de caixa. Então, é exatamente o meu período de payback simples. O projeto tem payback de 5 anos.
payback simples, né? Veja que este é o nosso assunto. É raro, muito raro, encontrarmos valores cheios. Pô, 5 anos certinho, eu tenho 100% daquilo que foi investido lá atrás de retorno. Obviamente que a maioria das vezes, primeiro, os fluxos de entrada não são iguais e sucessivos, a gente tem aí entradas maiores, menores, às vezes a gente tem até por períodos de manutenção, despesas, reinvestimentos, até saídas durante a vida útil aqui, né, dentro desse cálculo do payback, e aí a gente não vai encontrar muitas vezes valores exatos. O que a gente faz? Faz uma regrinha de 3, né, para poder encontrar, digamos que tivesse aí entre 4 e 5 anos, a gente faz uma regra de 3 para encontrar, e aí faz com que entre 4 e 5 anos tenhamos uma aproximação linear e para calcular exatamente o valor do payback simples. Essas questões muitas vezes vão pedir e são questões fáceis, né, do ponto de vista de cálculo geralmente. Então veja que é raro encontrar, a gente faz uma interpolação linear ou uma regra de 3 básica. Ora, mas como nem tudo são flores, vamos para um cenário 2, cenário de payback descontado. Este sim, ele traduz para a gente os resultados líquidos, né, que a gente tem, descontados, obviamente, a uma determinada taxa, uma taxa talvez mínima de atratividade da empresa, né, porque por ela optar em fazer o investimento em uma mini reta escavadeira, ela está deixando de investir 150 mil em algo que poderia ser igualmente ou melhor, tem maior rentabilidade com o mesmo risco, né? Imagine que ela poderia investir aí num título público, né, um CDB, que teria uma taxa de 8%. E a taxa mínima de atratividade dessa empresa para este investimento tem que ser igual a 8%. Ou seja, eu tenho que fazer um investimento e considerar aí uma taxa de juros de 8% ao ano a título de custo de oportunidade, né? Custo de oportunidade é aquilo que... qual era a outra melhor opção, se não aquela que eu tomei? Bom, aquela que eu tomei é essa, de investir a 150 mil reais. A outra melhor oportunidade era investir esse dinheiro, ao invés de comprar a máquina, com uma rentabilidade de 8%. Então, agora, para eu ver o que é mais viável, ou pelo menos, na verdade, aqui, para eu saber há quanto tempo esse dinheiro vai ser recomposto, né? Esse retorno do meu investimento vai voltar, eu preciso considerar o payback descontado, que são o quê? Resultados líquidos. Então, ele é muito mais adequado do que para análise de investimento do que o payback simples, e ele vai considerar, sendo considerado um método exato, porque considera o valor do dinheiro no tempo. A questão é exatamente a mesma, né? Uma mini reta escavadeira de 150 mil proporciona ao empreendedor, em média, uma economia de 30 mil por ano. Qual o período de payback descontado desse projeto, considerando agora uma taxa mínima de atratividade, né, de 8% como taxa de desconto. Então agora os investimentos futuros eu tenho que trazer para valores atuais. Ora, eu tenho aqui 150 mil reais de entrada e a cada mês terei aí 30 mil reais de saldo positivo com esse investimento. Só que acontece que não adianta somá-los, como o Payback Simples faz, porque isso não traduz a realidade. Eu preciso pegar esse investimento e ver quanto que ele vale no tempo zero. Eu preciso pegar o investimento economizado no segundo ano, né, e trazer para o tempo zero. E assim sucessivamente. Jogando todo mundo aqui no tempo zero, eu sou capaz de ver quando que esse dinheiro investido no tempo zero é de fato pago, quando esse investimento se paga, né, com quanto tempo esse investimento se paga. E aí eu preciso lembrar dos juros compostos aqui, onde a gente tem o valor final calculado pelo valor presente. Lembre-se, os juros, a gente tem juros simples e compostos, mas quando nós falamos assim, taxa de juros, tudo isso considere juros compostos, tá? A questão ela tem que ser muito taxativa quando ela disser alguma coisa sobre juros simples. Quando falar sobre juros, entenda juros sobre juros, juros compostos. Então veja, valor presente aqui, valor futuro, nada mais é do que o valor presente vezes 1 mais a taxa aqui de juros, elevado a n, que é o período, né? Lembrando que taxa de juros e período tem que estar na mesma unidade, mês, semestre, ano, bimestre, seja qual for. E aí eu consigo calcular, então, o valor presente através do valor final da taxa de juros e do período. Ora, então agora eu consigo pegar aqui qualquer investimento, seja lá o de terceiro ano, e ver para quanto que ele vai aqui no tempo zero. E é isso que a gente faz no payback descontado. E aí, um adendo. São contas
nem tão simples assim. Então, será que quando eu estou falando de uma questão de payback descontado, vale a pena fazer? Ela é simples de ser feita, e essa consideração também tem que ser feita na hora da prova. Muitas vezes compensa deixar para o final, porque são contas mais difíceis. Mas vamos lá, isso eu sempre falo com vocês. Imagine que eu investi 150 mil, fluxo, investimento inicial, né? Qual que é o fluxo descontado? 150 mil, porque eu estou no tempo zero, então não decorreu nenhum tempo, fluxo acumulado, 150 mil negativo. Daí, daqui a um ano, eu tenho 30 mil investido, então eu substituo aqui para valores presentes, então esse 30 mil em valores presentes, fazendo a substituição, ele corrigido para o valor presente, 27.778. Ou seja, 150 mil negativo mais 27.778 de entrada, meu fluxo agora, né, acumulado é de menos 122.222. Isso eu faço para todos os anos e vou fazendo o cálculo do fluxo acumulado. Veja que lá no ano 5, eu tenho, no payback simples, eu tinha 5 anos, o projeto estava pago. Só que eu não considerava os descontos percentuais. Agora, no quinto ano, veja, no payback descontado, se eu recebo um dinheiro 5 anos depois a uma taxa de juros de 8%, quando eu retroajo ele aqui para o valor presente, ele vale apenas R$ 20.417, ou seja, muito menos. E o período ainda de 5 anos não é suficiente para pagar o investimento inicial. Então, eu continuo aqui negativo, passo para o ano 6, continuo negativo, passo para o ano 7, opa, o ano 7 já deu positivo. Então, em algum momento, entre menos 11 mil, entre o ano 6 e o ano 7, esse projeto se pagou. Como é que eu faço para entender que entre o ano 6 e 7, uma regra de 3 básica, uma aproximação linear, né? Então, imagine aqui que nós saímos de menos 11 mil e fomos para mais 6 mil e alguma coisa. Então, qual foi o salto entre 6 e 7 anos? Bom, foi da soma dos dois valores, né? Não entre com o sinal, é a soma dos dois valores mesmo. E agora eu preciso zerar como? Preciso zerar 11.314. Então, fazendo essa regra de 3, ora, quanto que eu ando, né? Na verdade, aqui, em um ano, eu ando todo esse valor. Aqui. Em quanto tempo eu andaria 11 mil e alguma coisa? Bom, faço essa multiplicação cruzada, chego a 0,646 ano. Portanto, eu tenho 6 mais 0,646. Então, o payback descontado deste projeto é de 6 anos, 6,646. Então, não é 6 anos e 6 meses, tá? Porque aqui nós estamos tratando em decimais. Então, 6,6 anos de payback descontado. Esse sim traduz muito mais a realidade do meu cenário, o que eu estou, então, num payback simples, o investimento se paga em 5 anos, mas ele não está considerando taxa de juros. Um payback descontado, então, 6,6 anos são necessários para se pagar aquele investimento que foi feito lá no tempo zero. Maravilha! Quando os valores, né, os pagamentos periódicos, eles têm magnitudes diferentes, e isso pode acontecer, eu tenho que fazer um por um, como a gente faz nessa tabela. Quando ele tem um valor fixo, aí se você lembrar lá da série de pagamentos, quando a gente estuda juros simples e compostos, nós temos dois cenários. O cenário A, que é o fator de acumulação de capital, onde eu calculo o volume final, com base nos investimentos periódicos, né? No pagamento periódico, acontecendo a cada mês, então eu estou no tempo zero, e faço a cada mês um investimento de 100 mil, se esse investimento for igual, PMT de 100 mil, eu consigo, então, saber, através dessa inspeção, quanto que eu vou ter lá no tempo final, no valor final de 5 anos depois. Então, investindo 100, 100, 100, 100 e 100, eu invisto R$500, considerando uma taxa de juros, neste exemplo aqui de 4%, depois de 5 meses eu teria 541,63. Agora, quanto eu consigo ter em valor presente, em valores atuais, valores de hoje, se eu vou te pagar 5 parcelas de R$100. Se eu te pago 5 parcelas de R$100 ao longo de 5 meses, quanto que isso representa em valores atuais, agora, do momento em que eu quero te pedir um dinheiro emprestado? Vou te pagar em 5 vezes de 100. Então, quanto que eu consigo pedir para você mesmo? R$500 a gente sabe que não é, né? Tem que ser algo menor do que isso. Eu pego 400 e vou pagando 5 de 100. Habitual, né, digamos assim. Quanto que eu preciso pegar? Se os pagamentos forem periódicos, tem uma expressão mais simples também.
que é para o fator de valor atual, trazendo o valor que vai ser empregado futuramente para o período zero. Então, PMT, nessa expressão aqui, 1 mais taxa de juros elevado a n menos 1, vezes 1 mais taxa de juros elevado a n, vezes a própria taxa de juros. Então, eu chego ao valor presente com base numa sequência de pagamentos PMT aqui fixo, mensal ou anual, seja qual for. Então, hoje eu posso pegar com você R$ 445,18 e te pagar em 5 vezes de 100, sem nenhum problema, considerando uma taxa de juros de 4%, que é a taxa de juros que você estipula, estamos quites, ninguém sai devendo ninguém. Nessa lógica, eu consigo calcular o payback descontado com uma única conta. Neste caso, imagine que quanto vale o valor presente de R$30 mil sendo investido durante 7 períodos, 7 períodos, a uma taxa de 8%, chegaria a R$156 mil. Veja que eu não consigo saber, por essa expressão, o tempo certo em que essa equação zera. Mas depois que eu sei o tempo em que ela zera, entre 6 e 7 anos, eu posso fazer a cálculo do valor presente e ele tem que bater com a minha tabela de fluxo de caixa. Veja, o valor presente, se eu pegar lá todo mês pagando, todo ano pagando 30 mil ao final de 7 anos, eu tenho em valores presentes, veja, são 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 parcelas de 30 mil, ou seja, eu paguei 210 mil, 7 vezes 3, 21. Foram pagos 210 mil ao longo de todo esse tempo, mas em valores reais, atuais, isso representa apenas 156, 191. Se eu investir 150, então significa que em valores atuais, reais, eu tenho um saldo positivo, que é o que nós chamamos de valor presente líquido. Hoje, se eu faço uma compra, um investimento de 150 mil e recebo 7 parcelas de 30 mil ao longo dos próximos 7 anos, este investimento, num cenário de 7 anos, ele, em termos, comparando com o valor atual investido, ele me dá R$ 6.191,10 de lucro. Mas por que se eu estou pagando 210 mil, por que não tenho 60 mil, né? Investi 150, paguei 210. Por quê? Porque eu poderia ter escolhido outra opção para investir esses 150 mil e teria uma rentabilidade de 8%. Então, trazendo para valores reais, este investimento, além de cobrir a minha segunda opção, que seria investir a 8%, então ela já valeu 8%, me dá um saldo positivo de mais 6.191. Portanto, dentro do universo de 7 anos, o que é mais vantajoso? Investir na mini rede escavadeira ou investir num título de dívida pública com 8% ao ano? Em valores reais, a gente consegue ver que investir na mini rede escavadeira é melhor, né? Porque me tem um valor aí presente líquido maior que zero. Ou seja, em comparação com outro investimento, ele é mais positivo, me dá um saldo positivo. Essa é a ideia. Valor presente líquido não é o assunto dessa aula, é payback descontado, mas eu já introduzo aí para outros conceitos econômicos também. Aula de payback simples e payback descontado, era isso. Bora resolver algumas questões.